Passe bem. Quando? Muito bem. Já temos quatro pessoas. Número sempre dando a sua vida. Respeitando. A Cláudia Prata Batista. Uma outra live. Muito bem. A Sandra deu uma saída. A Cláudia do MTD. Trabalhadores com direitos. Tá. Então, a sessão a Rosa Lecina Ucha, também lá de Florianópolis. Bem-vinda, Ana Rosa. Boa noite, está dizendo Ana Rosa. Já temos mais um número maior de pessoas. Esperar um pouquinho mais. Agora começa a chegar. É assim, espera o link. Sem o link não entra. Muito bem, já estamos mais, gente. Agora sim. Então vamos para só um minutinho mais. E a gente inicia com o poema de Roberto Suet, deste livro que chama Espiritualidade da Graça, seguindo os passos de Jesus no chão da vida, da editora Recriar. Então, Roberto Suet, que é um pastor luterano, teólogo e indigenista. Ele e a Lori Alman moraram com os Culina, na Amazônia, e isso marcou muito a vida dele. Ele é especialista na área da missão e um poeta. Então, ele fez esta poesia que nós iremos ler, dando as boas-vindas a Sandra, que está conosco. Acho que vamos iniciando com a poesia, com o poema, que se chama Vem Espírito Divino, um credo para nossos dias. Vem Espírito Divino, vem conosco habitar. Cremos no Espírito Santo, que se movia sobre as águas da criação, que acompanhou Jesus de Nazaré na vida e na morte e se manifestou em Pentecostes. Cremos no Espírito Divino, que cria, redime e reconcilia tudo que existe, que chama, congrega e envia um povo, a Eclésia de Deus, para o meio deste mundo a realizar sua missão e que continua a agir na história. Cremos no Espírito Santo, que impulsiona a comunidade a viver a fé em Cristo como fé libertadora, que age em nós e entre nós, na luta por um mundo onde habite a justiça. Cremos no Espírito de Cristo, Espírito de vida, poder vivificante, força motivadora do amor, que nos liberta e torna real a presença de Jesus, por meio de sinais do reinado de Deus, sinais que promovem paz e justiça. Cremos no Espírito defensor, grande ensinador e consolador, que se aproxima de nós como Espírito feminino de Deus, que anunciou a Maria Madalena, na madrugada da Páscoa, a grande notícia: Jesus vive. Cremos no Espírito libertador, que sopra onde quer, cuja ação não se pode limitar, que une, motiva e desafia suas criaturas a colocar sinais de amor e de paz neste mundo. E para tanto nos ajuda a viver a fé e do perdão de Deus. Cremos no Espírito Santificador, que nos sustenta na vida e na morte, ontem, hoje e amanhã, que dá força, ânimo
coragem e fé. E grava nossos nomes na memória do Deus da vida. Cremos, Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Vamos ter um momento também para orar a oração que o próprio Cristo nos ensinou, na versão ecumênica, que é a mesma versão anglicana, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta noite e para sempre. Amém. Muito bem, já temos 10 pessoas aqui, só para dar as boas-vindas a todas. A Adelar Simone Aires também está conosco. Bem-vindo, Adelar. E, então, estamos aqui com Sandra Christ. É assim que pronunciamos? Porque eu no inglês é Christ. É igualzinho, né? Se escreve como Cristo em inglês, igualzinho. Sim. É assim que pronunciamos o teu nome, Sandra? Meu sobrenome se pronuncia Christ, de mudo, de origem alemã. Meu pai era de origem alemã, meus avós paternos. Então, é Sandra Christ. Muito bem. Sandra Christ está conosco. Ela é do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. Está atrás dela lá a bandeira do movimento. E a camiseta dela estou vendo que também vem com o movimento dos dois lados. A camiseta está com o movimento. E este movimento, nós temos uma longa caminhada junto, como a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e especialmente na Diocese Meridional. E eu, pessoalmente, também tenho uma caminhada bem longa com esse movimento, desde que começou. Quando eu era pároco em Viamão, e aí toda a caminhada até hoje. E agora estamos com uma ação ainda mais próxima, porque nós temos um projeto na Paróquia do Redentor, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, na rua José do Patrocínio, de uma emenda parlamentar para fazer oficinas, e já estávamos em andamento deste projeto quando veio a enchente. Veio as inundações, o desastre, a calamidade, e atingiu muitos municípios com muita força, muitos municípios onde o movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos tinha bases, tinha organizações de pessoas que estavam lutando por seus direitos. Um dos municípios, que é o do mais, que foi 90% do município, é Eldorado do Sul, onde inclusive fica um assentamento do MTD. E também Canoas, onde o MTD também já tinha uma base bastante forte, o que fez que o MTD, então, ia se envolver de qualquer maneira, mas tivesse que se envolver muito mais ainda com as famílias que já estavam ligadas ao MTD, e pelo que eu soube também, essas famílias ainda receberam outras famílias. Então, não só as pessoas afetadas diretamente, mas aquelas que sendo pobres, ainda tiveram que receber outras famílias, porque não tinham para onde ir essas outras famílias, e então todo o processo de tentar ajudar, quando sabemos que, por mais que a gente tente, a situação é pior do que a gente pensa que pode ajudar, né? Ou que a gente sente que pode ajudar. E neste processo também tem o trabalho de pessoas voluntárias. Pelo que eu vi, a maior parte é pessoas jovens, mas a Sandra depois vai nos explicar melhor que voluntários são esses, como vieram,
aonde estão se engajando, como podemos apoiar esse trabalho ou até nos tornar também voluntários e voluntárias neste mesmo processo. Né? Então, esta é a ideia dessa live. Então, a partir da experiência do MTD, e este voluntário chega, estas pessoas, né, voluntárias, chegam e algumas ficam algum tempo aí na paróquia mesmo, onde temos colchões, tipo um acampamento na paróquia Redentor, ficam para se organizar e aí saem para o seu trabalho, né? Então, isso tudo o Sandra vai nos explicar, nos contar, e a gente, com isso, se inspirar para apoiar esse trabalho voluntário e também para, como dizia antes, poder nos tornar voluntárias e voluntários fazendo o que não seja possível fazer. Então, Sandra, boa noite, bem-vinda. Complementa a apresentação aí, que apenas falei teu nome e do movimento, e já nós começamos a falar desse trabalho de voluntariado que estão organizando aí na Paróquia do Redentor, junto à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Muito bem. Então, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando, né? Saudar essa iniciativa, essa ideia de fazer as lives, né, nas quintas-feiras, e desde já agradecer ao Bispo Humberto por ter nos convidado para estar hoje, né, poder colocar um pouco assim dessa nossa experiência, desse nosso trabalho enquanto MTD, Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, né, e que, como o próprio Bispo Humberto já colocou, é um movimento que já tem um tempo, né? A gente completou nossos 24 anos já de existência, de vida, e quando nascemos, acho que foi bem nesse período aí que a nossa relação, inclusive com o Bispo Humberto, se aproximou mais, e outros reverendos também, né, da Igreja Anglicana. Quando surgiu o nosso movimento, surgiu a partir de um acampamento de desempregados ali em Gravataí, né, na área ali que atualmente pertence, grande parte dela, para aquela empresa General Motors, né, aquela montadora de automóveis norte-americana. E, então, 24 anos atrás, isso quer dizer, então, o ano 2000, era um período assim de altíssimo desemprego. A gente às vezes até comenta assim, né, que hoje a gente vive toda essa catástrofe climática e toda essa questão de enchente, mas naquele momento surgiu também, se vivia de certa forma, né, uma tragédia, assim, que era o problema da falta de trabalho, da falta de empregos. Naqueles anos aí, a gente foi quando esse modelo, né, que a gente se convencionou chamar de neoliberalismo, né, foi quando esse modelo se expandiu para muitos países, inclusive chegando aqui para nós no Brasil com força, né? E aí era né, era embutido, vamos dizer assim, e é até hoje embutido nesse modelo, né, a coisa de que as pessoas ficam de fato sem emprego, né? Porque naquele período, pelo menos, o que caracterizava muito assim foi a própria expansão, que a gente diz assim, das lojas de R$1,99, que eram na época, né? Agora acho que não existem mais por R$1,99, agora é tudo por R$10. Mas na época, né, foi quando surgiu esses produtos vindos assim de outros países, coisas, né, que a gente diz assim, gerava emprego lá no país de onde vinha e desempregava os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Brasil. E também, né, período de venda das estatais, enfim, toda uma era ali que se viveu do governo FHC, né, Cardoso, que trouxe de contrabando, vamos dizer assim, essa realidade. E aí era uma tragédia mesmo, né? Era um salve-se quem puder aí nas vilas, nos bairros, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né, os dados mostravam assim 800 mil desempregados aqui na região metropolitana. Então era uma coisa muito séria, a crise no setor de calçados, vários. E aí
contando um pouquinho assim, né, como que foi esse momento de surgimento, e também para dizer que MTD, naquele momento, significava Movimento de Trabalhadores Desempregados, que surgiu nosso movimento com esse nome. Então, esse trabalho que os próprios sindicatos foram, né, fazendo, de tentar pensar o que se fazia, o que se podia fazer para ajudar o pessoal desempregado a buscar uma alternativa, também igrejas, né? Acho que a própria igreja anglicana, de alguma maneira, participou também, né? Formando grupos, conversando. E aí, nessa matutação, vamos dizer assim, é que surgiu a ideia, bom, vamos reunir os desempregados, vamos ver o povo está disposto a fazer o quê, né? Então, foi assim que foram surgindo acampamentos de desempregados, como foi então esse de Gravataí, que foi assim, a partir dos desempregados se juntarem então nessa área aí de terra, que de fato nós estamos falando assim de um tempo que aqui no Rio Grande do Sul o governador era o Antônio Brito, né? Ele também, diante da questão do desemprego, a solução que ele propunha era isso, trazer grandes empresas, como foi o caso dessa GM, e dizendo assim que isso resolveria. E aí os desempregados, então, criaram aquele contraponto. Ah, bom, se aqui, então, vai se criar empregos, então nós já vamos ficar aqui acampados aqui na fila, que a hora que os empregos abrirem, nós já estamos aqui para... Então, era uma maneira, assim, também, em outras palavras, de se denunciar que não era com esse tipo de proposta que ia se resolver o desemprego, né? Porque essas grandes empresas, a gente sabe toda a tecnologia que usam, né? Os robôs, as máquinas hipermodernas que substituem as pessoas, em verdade, são de grande custo colocado ali, mas que na prática se gerou muito pouco emprego. Enfim, através desse processo é que surge, então, o MTD, aí depois vai também se expandindo tanto para outros municípios no Rio Grande do Sul, como é o nosso próprio caso em Caxias do Sul, né, que eu sou de Caxias, a gente iniciou também com um acampamento de desempregados lá, logo ali em 2001, e outros, né, outros municípios aqui no Rio Grande do Sul, Pelotas foi dessa maneira, Palmeira das Missões, aqui mesmo na metropolitana, em vários outros municípios, e aí foi se consolidando, então, essa forma de se organizar e foi também se expandindo para outros estados do Brasil. Né? Se desenvolveram conquistas, muitas lutas, né? Períodos em que o momento foi as pessoas que lideravam, enfim, foram também dando conta que não era só a falta de emprego que as pessoas sofriam, né? Que as pessoas também tinham uma série de outros direitos que não eram assegurados, não sendo assegurados. E com isso, então, né, e aí dentro desses direitos, por exemplo, direito à moradia, o próprio direito, toda essa questão da alimentação, né, que infelizmente o modelo nosso de produção de alimentos ele é todo baseado em cima da produção a partir dos agrotóxicos, né, do processamento de alimentos, industrialização, coisas que acabam tornando o alimento, ao invés de ser uma coisa saudável e que propicia a saúde das pessoas, é o contrário, né? A gente vive esse processo muito do próprio envenenamento através da alimentação. Então, também em relação a essa pauta, o MTD foi se dando conta que a gente precisava se organizar, né, e lutar também pela soberania alimentar. Enfim, acaba que, então, em 2015, né, já com uma longa caminhada feita aí, também a própria questão que se vivia um período que o desemprego havia diminuído bastante, né? A gente tem ali como dado histórico, vamos dizer assim, desse início aí de século que em 2014 é o registro do menor índice de desemprego, assim, desse período todo, né? Foi ali da presidenta Dilma que se tinha o dado de 4% de desemprego, né? Enquanto que ali nessa virada
os dados chegavam a mais de 25%, 28%. Então, em 2015, diante dessa realidade, num encontro nacional que é feito do movimento, se decide manter a sigla MTD, mas chamar Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direito. Acho que travou um pouco a Sandra. Vamos esperar um pouquinho. Já explicou até aqui, então, que até 2015, então, a mudança, que se chamava Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Desempregados, Desempregadas, e aí passou de outro passo e disse, não vamos lutar só contra o desemprego, temos que lutar por direitos, ou seja, porque a pessoa tenha um mínimo de vida aceitável, digna, e aí vem essa caminhada. Eu vou pedir para a Paula aqui nos ajudar, que acho que a Sandra até caiu, esperemos que ela volte. E já vou dando aqui as boas-vindas a Sílvia Kurtz, que está dizendo boa noite. Antônio Barbosa, também boa noite. Paulo Duarte, reverendo. Carmen, reverenda. Ironi Gonçalves, lá de Pomerode, que fizemos o casamento com a Sandra. Tá? O casal está aqui, a Ironi e a Sandra. Boa noite para as duas. Beto Caravajal, que trabalha com as mulheres sapateiras em Novo Hamburgo, nosso ministro laico, já se encaminhando por reconhecimento das ordens como diácono, daqui a pouco. Adelar já tinham falado, também ministro laico nosso. A Ana também ministra laica. E o Pilato Pereira, nosso reverendo. E pároco agora também da Paróquia do Redentor, onde estamos fazendo esse trabalho com o MTD. Eu vou ver aqui se a Sandra consegue entrar novamente. Sandra caiu. Então a Paula está aí para nos ajudar a trazer agora sim. Tinha caído, mas aproveitei para resumir um pouco do que eu tinha falado. Então, chegamos até 2015, quando o movimento, então, muda o nome de Desempregados e Desempregadas para o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadoras por Direito, né? Pegando todo esse mundo que é a vida digna, né? A dignidade humana. Exatamente. Desculpem aí que caiu minha internet, mas é isso, a luta, né, para que as pessoas possam ter direito a viver com direitos, né, que é uma das coisas que não, em muitos momentos, assim, e fica bem, como é o caso agora, né, dessa situação que a gente está vivendo, poder entrar um pouco, talvez, assim, nesse momento que a gente está agora mais, né, da enchente toda aqui do Rio Grande do Sul, e por isso, inclusive, o fato de a gente ter também agilizado e estreitado mais esse nosso trabalho conjunto, né, Bispo Humberto, assim, que essa situação toda, né, quando ela se coloca, enfim, aí esse início do mês de maio, com toda essa questão da chuva, da enchente, assim, então, a questão da solidariedade, né, que sempre foi bastante presente no MTD, enfim, acho que os movimentos populares como um todo, assim, acho que a própria existência dos movimentos, ela é muito pautada, assim, por essa ideia mesmo, né, de uma solidariedade, assim, de as pessoas se darem as mãos e se ajudarem profundamente nas diversas questões que faltam a cada um.
E aí, nesse momento, então, da enchente, assim, essa solidariedade, ela aflora com muita força. E nós, enquanto MTD também, né, nos colocamos de pronto, não só as pessoas aqui mais da região metropolitana, né, mas como acho que o senhor mesmo colocou na introdução, aí de exatamente onde os maiores alagamentos, né, o Rio Grande do Sul, essa região aí da Matias Velho, Canoas, né, os bairros ali, Getúlio Vargas, o Fátima. Então, assim, são locais onde sempre o MTD teve e tem, né, muitas famílias ligadas ao movimento, organizadas, né, ali especialmente nessa região aí da Matias Velho, da Getúlio Vargas, as companheiras nossas do MTD são as que são a direção ali da associação que tem dos moradores ali, que é uma associação importante, assim, sempre prestou muita solidariedade, muitos trabalhos ali com a comunidade, porque é uma comunidade bastante empobrecida ali, né? E então, assim, o MTD se colocou nessa questão do socorro, né? Ajudar no socorro, no acolhimento das famílias, seja, né, na própria questão dos amigos, mas especialmente a parte das cozinhas solidárias. Então, né, conseguindo ajudar a estruturar o funcionamento das cozinhas, num primeiro momento nas áreas onde não estava alagado, um exemplo ali em Canoas, onde se estruturou a cozinha ali no Guajuviras, né? Porque também muitas famílias da Matias Velho, que ficou toda embaixo d'água, vieram então para o Guajuviras, porque são dois bairros assim que eles têm muita relação entre si. O pessoal costuma dizer que as famílias do Guajuviras são filhos das famílias da Matias, né? A Matias é a mais antiga, os filhos das famílias da Matias é que depois criam o bairro Guajuviras. Então, a gente iniciou por ali, no primeiro momento com uma cozinha, com muito trabalho, depois, com as águas foram baixando também em Eldorado do Sul, a gente tem duas cozinhas estruturadas em Eldorado do Sul, três cozinhas, abrindo uma quarta cozinha agora já em Canoas também, porque essa semana a gente conseguiu reabrir, né, um espaço que tínhamos ali na Rio Branco. Então, esse trabalho a partir, né, do fornecimento, inclusive dos alimentos, ou pelas campanhas de arrecadação e de solidariedade das pessoas, né, repassando, às vezes, até recursos para compra dos fogões, para compra das panelas e tal, mas também vindo pela Conab, né, que conseguiu se estruturar aqui no estado uma central de abastecimento para as cozinhas. Então, como se diz, regularizou um pouco assim o fluxo da alimentação chegar para ser cozida, preparada e as marmitas quentinhas, né? Essa semana agora, de junho para julho, inclusive a gente, né, comemorou, assim, que para nós é uma marca importante, assim, de a gente ter chegado a 50 mil marmitas preparadas e servidas nessas cozinhas do MTD, né? E, enfim, para a gente poder avançar um pouquinho assim em como que também a gente tem se colocado, né, nesse trabalho, e aí por isso também o senhor fez referência a essa brigada, né? A brigada que a gente chama, que são pessoas que vieram de outros estados. Essa final de semana passada a gente recebeu, né, uma brigada de 25 companheiros e companheiras, né, muitos deles jovens, de fato, né? Alguns desses companheiros e companheiras, inclusive do MTD aqui de outras cidades do Rio Grande do Sul, que até então não estavam tão presentes aqui, o pessoal de Pelotas, que lá a situação já se normalizou mais, até mesmo ali de Caxias também, outros companheiros que ainda não tinham vindo assim pessoalmente se colocar, né? Mas então essa semana com a chegada do pessoal de outros estados também o MTD fez um pouco esse reforço de convidar os próprios militantes nossos aqui do estado dessas outras regiões para virem, e a gente está então nesse trabalho
né, ajudando nas cozinhas, mas também ajudando todo esse trabalho ainda da limpeza, que é isso, quando a água baixou é que a coisa ficou mais difícil ainda, né? Porque aí é o momento de as pessoas tentarem voltar para casa e aí muitas descobrirem que não tem mais a casa, ou que a casa ficou em muitas precárias condições, correndo inclusive risco, às vezes desabalo, assim, não sobrou absolutamente nada, né? Assim, a maior tristeza, e acho que todo mundo aí que vê as imagens, ou às vezes até circula pelos territórios, vê que o que as pessoas tinham dentro de casa virou assim aquela montanha de lixo que está hoje ali na frente da sua casa, porque até isso está difícil, né? As prefeituras não estão fazendo esse trabalho do recolhimento, isso é uma coisa assim que está absurda, porque está passada da hora de ter as pessoas terem o direito, pelo menos, a ser recolhido o lixo da frente da sua casa, né? Porque aquilo ali, além de ser a cada momento a lembrança de tudo que as pessoas tinham e que está ali transformada naquele, né, naquele lodo, naquela, né? Também tem o cheiro, né? Tem várias coisas assim e tem ali na Matias Velho tem ruas que não se consegue passar, não passa um carro, porque o lixo da casa de uma pessoa e da outra, né, é tão grande que ele tomou conta não só da calçada, que tomou conta da própria rua. Então não está passando nem carro por causa disso, né? Então a gente está com todo esse trabalho e, enfim, a gente também tem dito assim que tentado ajudar as pessoas a se dar de conta, né, que essa enchente toda, ela não veio por acaso, assim, não foi uma coisa de, daqui a pouco, né, obra divina, como alguns acreditam, ou que simplesmente se juntaram umas nuvens a mais lá no céu e choveu, né, não, essa enchente, ela né, infelizmente, assim, ela é o outro lado, pode-se dizer, né, de uma situação, de uma sociedade que vive e que ela tem a sua consequência, né? Do momento que a gente tem, enfim, esse modelo de agricultura, né, que degrada o solo, que não tem nenhuma preocupação com a proteção, né, que leva as lavouras, assim, as monoculturas até lá na beira do rio, não deixa uma árvorezinha que seja para, né, que as raízes ajudem para essa água infiltrar no solo e não escorrer de pronto para dentro do rio, levando terra, levando tudo, né? Levando, nesse caso, levando as casas, levando os tratores, levando, né? A água essa vez veio e levou tudo mesmo, né? E aí, quando não, a questão da agricultura é também um modelo que se tem nas cidades, né? Onde que as melhores áreas, infelizmente, as áreas seguras, elas são sempre reservadas, né, para especulação. Quem tem mais dinheiro, ter dias, né, de ótima qualidade, tem todo, né, a questão de ganhar-se dinheiro com isso, né, acumular-se todo o capital, e para as pessoas sobra o quê no final das contas de tudo isso, né? Como a gente diz, sobra de fato essa avalanche aí, né? E que é uma avalanche de muita coisa ruim, né? O povo por si só já nessa sociedade, nesse modelo que a gente está falando, o povo já mora mal, já mora em precárias condições, mora em áreas inseguras, né? Áreas de risco, em costas. E aí, quando se tem, né, também em locais extremamente importantes, né, umas linhas de governo que não têm essa preocupação, como se teve nesse período, né, várias prefeituras, inclusive a de Porto Alegre, nesse sentido de que não vinha tendo nenhuma preocupação com a manutenção das bombas, de todo esse processo, né, várias situações que já tinham de enchentes anteriores já dado sinais de que, né, em algum momento essa enchente ia vir maior e aí muitas áreas de fato iam, como já tinham alagado antes, iam alagar pior.
mas nada foi feito em relação a isso, né? Então, assim, sobra mesmo, né, para o povo toda essa, como a gente diz, é uma avalanche não só de água e de lama, né? É uma avalanche, assim, das decisões que são tomadas e que é por elas que afeta, não é a chuva em si, né? Então, um pouco isso, assim, que a gente também tem ajudado as pessoas a se dar de conta, né? E de que hoje, inclusive, por isso que eu estava aqui toda uniformizada, de camiseta e tudo, a gente participou hoje, durante a tarde, de uma audiência pública que teve, né, chamada pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, para se ter uma ideia assim, de tão sofrido e com tanta necessidade que as pessoas estão assim de buscar soluções, né? Essa audiência estava prevista para acontecer em um auditório ali do prédio das Ciências da Saúde, aqui da URGS, né? Mas que era um local que comportava 200 e poucas pessoas. E aí o povo chegou, quando eles se deram conta, assim, já estava lotado o local e tinha mais gente do lado de fora do que dentro do auditório, assim, tinha, né, mais do que o dobro de pessoas lá fora. E aí acabou se criando ali um movimento, não dá para manter essa audiência assim, sem o povo poder entrar, né? A gente também estava lá, intervimos no processo, assim, daí conseguimos que fosse trocado de local, foi para um outro auditório ali mesmo naquele prédio, daí era para 600 pessoas, ficou super lotado, e aí foi aquilo, né? Assim, as autoridades que estavam convidadas para participar da audiência falaram, sim, fizeram suas falas, e depois tiveram que ouvir muita coisa, assim, que as pessoas trouxeram, né? Umas pessoas, assim, estavam, assim, ó, como o pessoal costuma dizer, com sangue nos olhos, né? Assim, estavam querendo pegar qualquer um de qualquer jeito, porque muito, muito, muito difícil a situação das pessoas, sabe? Ficou, assim, que está se vendo, assim, é um empobrecimento, assim, ó, brutal, as pessoas vivendo em condições de vida assim, inimagináveis, assim, para elas, sabe? Nossa, assim, ó, pega as pessoas, além da. Eu falo que aqui tem o estado de Matias Velho, né? Aí já a realidade que eu tenho vivenciado junto com pessoas, não querendo aqui me alongar muito, tá, Humberto? Só para colocar mais essa questão, assim, ó. As pessoas, olha quanto muito sobrou a casa assim, ó, que a porta não fecha, a janela não tem mais, aí o telhado precisa tudo ser reformado. Isso quando a casa sobrou, né? Dentro não tem nada. As pessoas, assim, ó, quanto muito ganharam um colchãozinho, uma cobertinha, umas roupinhas. As pessoas não têm um fogão, não têm um chão de gás, não têm uma geladeira, não tem uma cadeira para sentar. As pessoas não têm, assim, ó, e nada acontece, ou seja, assim, ninguém tem nada naquele lixo que antes. Essa questão do auxílio, nada mesmo, as pessoas não conseguiram receber ainda, né? E mesmo que recebam, ele não é suficiente. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Essa questão da reconstrução das casas, como assim, sabe? Porque ninguém diz nada de concreto, não vão comprar casa para todo mundo. Então, assim, está uma situação bem complicada, muito complicada. E nós, nesse período, assim, levantando com força, assim, a proposta de que o governo institua frentes emergenciais de trabalho, né, para as pessoas poderem, pelo menos, ter um ganho, né, trabalharem, ter uma dignidade de dizer, não, porque trabalhando as pessoas estão, né, estão tentando, né, minimamente botar em ordem ali aquilo que sobrou, mas completamente sem os meios e sem, então, assim, que as pessoas possam ter uma vaga de trabalho criada pelo governo nesse sentido de frentes de trabalho para limpar essas ruas, para limpar as escolas, para reconstruir as casas, tendo um salário assegurado, porque isso, além de todo esse trabalho que precisa ser feito, que os governos não estão, as prefeituras não estão providenciando,
tem também, assim, muitos trabalhos que não existem mais. As pessoas, cadê as faxinas que as mulheres faziam? Não tem mais, né? Vai fazer faxina como nesse contexto, né? Os próprios catadores, bom, aí vai uma gama infinita, né, de trabalhos que, às vezes, as pessoas até precisariam de alguém que trabalhasse, mas não está em condições de pagar aquele serviço para ser feito. Aí, então, não... Então, bastante essa ideia, sim, de que, além de todo esse processo da reconstrução das casas e tudo, possa se ter pelo menos esse alento, né? A gente pode dizer assim, por 6 meses, baseado na lei estadual que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, a Lei de Frentes Emergenciais de Trabalho, que foi uma lei que exatamente esses desempregados que iniciaram o MTD lá 24 anos atrás, foi a primeira luta que se fez. E o MTD, naquele período, conquistou essa lei. Foi feita uma marcha de desempregados lá de Gravataí até em Porto Alegre. Né? Naquele período, deu sorte que nós tínhamos um governador, Olívio Dutra, que era mais sensível para essas pautas, né? Aceitou, criou essa lei, instituiu, e a gente teve as frentes de trabalho naquela época. Então, a gente sabe que é uma coisa que pode perfeitamente ser criado agora, é viável, e a gente quer, sim, que os governos criem nas 3 esferas, né? E querendo, assim, muito que o próprio governo federal, né? O Lula, através de um decreto que ele pode fazer, ele institua, e estamos falando, assim, para 30 mil vagas, que seria para poder distribuir essas vagas, né? Um tanto em cada um desses vários territórios. Olha Porto Alegre, quantos bairros foram atingidos, né? Que a gente às vezes não fala tanto de Porto Alegre, porque ainda não é assim um local que o MTD tenha muita construção em todos esses bairros. Mas os movimentos de moradia, os vários, né? E várias outras associações comunitárias, enfim, em todos esses bairros aí de Porto Alegre, dando sustentação também para essa questão toda dos atingidos. Muito bem. Nós estamos recebendo gente. Uma das pessoas que está aqui na live conosco é a Lourdes Santin, que também é liderança do MTD. Ela foi falando, né, dos direitos fundamentais da moradia, do trabalho, e também enfatizou a frentes emergenciais de trabalho, que seria uma dupla função, porque, de fato, o serviço público não está dando conta. Então, essa frente aumentaria o serviço público para poder acelerar o processo de restauração e reparação do que é necessário, e, ao mesmo tempo, daria um salário e uma ocupação também para as pessoas que já estavam numa situação precária e agora ficaram muito pior do que estavam antes. Nesse sentido, agradecemos muito ao MTD, que, como movimento popular, nos traz essa missão. Que o problema da enchente não é só a enchente. A enchente, na verdade, mostrou problema que já existia e os tornou muito piores. E aí nós vemos a incapacidade que temos no nosso sistema, né, de administração, de governo, de partilha da riqueza, de poder fazer frente a isso. Né? Eu também vi, Sandra, o problema das paredes. Isso fui ver agora quando fui em Nova Santa Rita, na casa de uma paroquiana nossa, que há paredes, pois nessa casa a água chegou até o teto. A parede toda ficou embaixo de água por um mês. Então, qual é a garantia de que a estrutura dessa parede está suficientemente boa para aguentar, ou não vai essa casa cair em qualquer momento? E a pessoa não tem condições de ela avaliar isso. Teria que vir alguma outra pessoa, o técnico, dizer, não, essa casa, ou a Defesa Civil, essa casa tem condições de moradia depois de limpa ou não tem mais. Então, também nesse ponto, há demora, há problemas, né? Mas eu agradeço todo esse quadro para que a pessoa se entenda que não é só parou de chover, vamos limpar e acabou o problema. É um problema muito maior e muito mais complexo, e o movimento como o MTD vai continuar. Também temos aqui o
Beto Carabajal, que falei, nosso ministro laico, que está no processo de reconhecimento de sua ordem de diácono, e que faz um trabalho com as sapateiras, lá em Novo Hamburgo, São Paulo, diz: irmãos e irmãs queridos, aproveito para informar a Escola de Trabalhadores e Trabalhadoras 8 de março, onde o trabalho como professor e coordenador pedagógico vai abrir um curso gratuito de economia solidária e qualificação profissional em saúde integral e terapias holísticas no mês de agosto, na cidade de Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha. Assim que lançarmos o edital, vamos encaminhar para as paróquias e movimentos populares parceiros. Então, como vemos, o MTD é um dos movimentos que está se articulando, mas que traz essa visão a partir do povo, a partir da realidade vivida por pessoas que já estavam com dificuldade de sobreviver no sistema que vivemos e ainda agora enfrentam isso que é devastador. Mas, Sandra, como podemos ajudar especificamente? Agora, você está na Paróquia do Redentor, se tornou um centro, né, irradiador nesse processo, e alguém quer ajudar, como que faz? Pode fazer alguma coisa? Pode entrar em contato com você? Como faz? Como é possível fazer? Sim. Então, isso, acho que dá para as pessoas podem ajudar de diversas formas, né? Podem nos chamar também, enfim, né? A gente tem as redes sociais do MPD, qualquer coisa as pessoas podem mandar mensagem, até mesmo pelo próprio Instagram, né? No MTDRS, que aí a gente responde, pega o contato e vê as formas que as pessoas podem se engajar junto com a gente. Porque tem muito trabalho para ser feito, então, se as pessoas têm disponibilidade de se somar no trabalho propriamente, e aí tem todos esses trabalhos, né? Por exemplo, assim, a gente tem procurado fazer também, para além de só fazer a comida, por exemplo, nas cozinhas, só, né? Claro que enquanto uma equipe vai fazendo isso, ter pessoas assim que tenham essa preocupação, por exemplo, com as crianças, de fazer o atendimento, de brincar, de cuidar, de ensinar, porque assim, não, as escolas não estão funcionando, não está tendo aula, não está tendo creche, não está tendo posto de saúde nesses locais, assim, pelo menos nesses que eu citei desde antes, né, Eldorado, Canoas ali e tal, não está tendo nada disso, assim. Então, esse trabalho com as crianças, o próprio trabalho de acolhimento, assim, com as mulheres, de fazer reuniões, de ouvir as pessoas, de dar voz, de deixar as pessoas falar, as pessoas precisam botar para fora o que foi toda essa angústia, assim, ó, pessoas que correram risco, assim, de terem morrido afogadas, assim, então as pessoas precisam contar isso, as pessoas precisam desabafar, as pessoas precisam esse espaço de escuta, né, e também de se permitir pensar o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Como a gente costuma brincar assim, para onde a gente se atira, né? Porque aí tocar assim está sendo visto que não é segura. Então, como é que a gente consegue, né, encaminhar uma reivindicação assim, que a gente quer viver em áreas seguras, a gente quer cidades sustentáveis, a gente não quer esse modelo de cidade que está aí, que é isso, a gente corre o risco de, a cada semestre, estar passando por essa situação, porque muitas das pessoas não é a primeira enchente que elas estão vivenciando, né? E, então, todas essas coisas. E aí as pessoas podem ajudar. Então, assim, quem tem disponibilidade, né, de se somar com a gente nos trabalhos, a gente também, se o pessoal tem disponibilidade de nos ajudar até mesmo com doações, né, inclusive financeiras, assim, porque a gente tem muita despesa com tudo isso, né? Então, assim, a gente tem um Pix, que sempre divulgamos ali nas redes também, se as pessoas conseguem fazer contribuições. E aqui mesmo, né, Bispo Humberto, aqui nesse espaço aqui da Paróquia Redentor, né, que a gente tem dito assim que a gente quer aqui transformar esse espaço também
num ponto popular, né, de solidariedade, de ação social. Então, por aqui mesmo tem muito trabalho para se fazer, né? Quem sabe se o pessoal nos procura por aqui, a gente tem estado aqui, assim, tentado estar aqui todo o tempo, né? Ou alguém de nós, assim, né? Ou porque está aqui fazendo alguma tarefa, tem as nossas companheiras também da nossa própria entidade que a gente tem, né, que tenta assim buscar projetos e tal, que é a nossa Associação Carlos Dornelles. As meninas também têm estado por aqui e tal. Então, o pessoal pode nos procurar aqui, ou qualquer coisa também. Podem falar contigo, podem falar com o Pilato, podem falar com o Rodrigo, né? O pessoal nos coloca em contato aí, a gente com certeza vai somando, né? Somando forças aí, reforçando essa solidariedade que o nosso povo precisa. Muito bem, agora voltou. Pensei que tinha trancado, não. Mas então é isso. A Sandra é importante, depois podemos chamar outras pessoas dos movimentos, inclusive o próprio Beto, quem sabe, depois que saia esses cursos da Escola 8 de Março, também chegar aqui para conversar sobre isso e nos ir integrando. Interessante esta perspectiva que temos com o MTD, que a igreja não acolhe apenas pessoas, acolhe organizações, acolhe movimentos. Aqui mesmo na Paróquia da Ascensão, boa parte das doações para povos indígenas foi feita através da articulação dos povos indígenas, que foi uma articulação feita com várias entidades, e aqui acabou funcionando como um lugar que a coisas vinham, e daqui às vezes distribuía para algumas comunidades indígenas que a gente já tinha contato, mas também foi para muitos outros lugares através dessa articulação dos povos indígenas. Então, assim, com o MTD, então temos esse trabalho aí na Paróquia Redentor. Você pode ir até lá, na Avenida Sucedo Patrocínio 570. Também temos aí no Facebook, que você pode achar. E procure nas redes sociais o MTD, Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. Na Diocese, e sempre estamos lembrando que nós temos um e-mail especificamente criado para pessoas que queiram doar. Inclusive, se você quer doar alguma coisa para o MTD, também podemos avisar. Se não conseguiu diretamente através do MTD, pode avisar, dizer, olha, tem uma doação que queria encaminhar para as cozinhas solidárias do MTD, para o trabalho que a Sandra nos apresentou hoje. É dioceseajuda@gmail.com. dioceseajuda@gmail.com. Aí você pode encaminhar. Mas não há nenhum problema, e estamos até lhe convidando a conhecer as redes sociais do MTD e chegar lá e ver lá imagens, fotografias, registros, o que está sendo feito e como você, de repente, o MTD está aí mais próximo da sua residência, em Canoas, ou em algum lugar assim, que pode ir lá dar uma mão, de alguma forma, como a Sandra nos apresentou hoje. Muito obrigado, Sandra, pela tua presença, pelas tuas palavras. Em Caxias do Sul, temos a Paróquia da Virgem Maria, já estamos tentando também nos aproximar lá do MTD. Vamos ver como podemos ir articulando alguma coisa juntos e juntas. Não sei se tu queres dizer uma palavra final para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Fica à vontade. Acho que mais é agradecer mesmo, né, esse espaço e também essa... Não gosto muito de usar o termo parceria, né? Eu acho que é para muito além disso, assim. Eu acho que é uma união mesmo, assim, que a gente está criando, né? Uma coisa, é um entrelaçar aí dos esforços e dos sonhos, né? Daquilo que a gente acredita, né? De que a gente tá aqui nesse mundo assim para viver, mas todos têm que viver, todos têm que viver bem, né? E a gente precisa se dar as mãos para chegar a isso, para atingir isso, né? Então, agradeço muito assim essa disponibilidade também de vocês aí de estarem junto com a gente nessa caminhada.
Então fica a bênção de todas as fés, né? Porque no movimento popular e no momento que a gente ajuda as pessoas, não ajuda as pessoas de uma fé. A gente ajuda a partir de uma fé. Então, nós temos uma fé que nos motiva a sermos solidários, porque está lá, Mateus 25, podem ler, o que disse Jesus, né? Quando ajudaste uma destas pessoas, né? Dizia pequenina na época, a linguagem, mas estas pessoas que estão em maior vulnerabilidade, porque estão presas, porque estão doentes, porque não têm onde morar, porque não têm o que vestir, por mim o fizeste. Então, quando a gente se engaja num processo desse, estamos engajando com Jesus. E para Jesus, porque o rosto de Jesus é o rosto das pessoas que a sociedade injusta coloca nessa situação. Mas não é só para ajudar, é para mudar. É para que não haja mais pessoas nessa situação. Porque adianta não dar roupa hoje para faltar amanhã. Então, claro, a gente vai dar o que precisa hoje para viver, mas vamos lutar juntos para mudar essa realidade. E aí que está o grande ensinamento que o movimento popular traz para a igreja, mostrando os caminhos de transformação que, às vezes, a gente só rezando não consegue encontrar. Precisa caminhar junto com o povo. Muito obrigado. Deus abençoe, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a todos e todas as pessoas que lutam, que se engajam, que sonham com uma sociedade mais justa, não importa a fé que tenham, e que possamos abraçar juntos o sonho, que é o sonho do reinado de Deus, de um mundo de paz, harmonia e justiça para todas, para todos e para todos. Boa noite e até a próxima quinta. Obrigado, Sandra, de novo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.